Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como o exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro cilíndrico, variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticas ou oligossintomáticas, poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldades respiratórias, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Tratamento do coronavírus. O tratamento indicado para a Covid-19 é meramente sintomático nos casos leves, sendo que instituições europeias, como o Ministério da Saúde da França, têm recomendado que os farmacêuticos como ibuprofeno, cortisona, sejam evitados, dando preferência ao paracetamol e à dipirona. Recentemente foi levantada a possibilidade que os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores dos receptores de angiotensina pudessem piorar o desfecho nos casos devido ao aumento da concentração da enzima conversora de angiotensina 2, porém a Sociedade Brasileira de Cardiologia emitiu uma nota recomendando que o seu uso não seja descontinuado e que os pacientes fossem avaliados individualmente. Prevenções. O isolamento social é a melhor medida que podemos adotar nesse momento. Como foi supracitado, o vírus possui uma alta taxa de transmissões e grande parte dos portadores são assintomáticos. Embora a taxa de mortalidade seja relativamente baixa entre os jovens e jovens adultos, 0,2%, a infecção pode ser fatal nas populações de risco. O uso de máscara somente está indicado para pacientes infectados sintomáticos, seus cuidadores e profissionais de saúde, sendo que máscaras que protejam contra gotículas são eficazes na maioria dos casos, exceto durante procedimentos que promovam a aerossolização. Atualmente não há indicação para o uso de máscaras por pessoas saudáveis. A lavagem constante das mãos e sabão e o uso de álcool gel a 70% é uma medida que possui grande eficácia na prevenção contra o coronavírus. Fases do Covid-19. Fase 1, vermelha, definida como alerta máximo. Nela, apenas os serviços essenciais, indústria e construção civil têm permissão para funcionar. A fase 2, laranja, é a atenção nela. Nela, podem voltar a funcionar com restrições atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios e shopping centers, priorizado de acordo com a vulnerabilidade econômica. Na fase 3, amarela, a flexibilização. O plano libera totalmente as atividades retomadas na etapa anterior, mantendo as restrições apenas em shoppings e comércios. Também permite a reabertura com limites de bares, restaurantes e salões de beleza. A fase 4, verde, de abertura parcial, inclui academias para reabertura com restrições. Fase 5, chamada normal controlado, permite a tomada de atividades sem restrições, desde que segundo os protocolos de segurança sanitária. O Estado de São Paulo prevê um prazo de 9 a 18 meses
contados a partir de março para finalizar o processo de reabertura. Última notícia, 3/12/2020. O estado de São Paulo recebe 1 milhão de doses da Coronavac. Com isso, já são 1.120.000 doses da vacina do Butantan em São Paulo. Demais remessas chegarão ao decorrer das próximas semanas. Números de Covid-19 atualizados no Brasil e no mundo. Brasil, casos 6.603.504. Recuperados 5.776.182. Mortes 176.962. Mundo, casos 66.974.627. Recuperados 42.981.515. Mortes 1.534.692. Idade avançada e comorbidades associadas também são variáveis que indicam um prognóstico adverso. De todo modo, é importante que nos pacientes que evoluem para uma condição crítica, que as medidas de controle não tenham a sua implementação adiada. Os pacientes internados na unidade de terapia intensiva, UTI, devem ser isolados em leitos apropriados e submetidos às medidas de vigilância padrão. Vacina Coronavac. Em 11 de junho, o governo de São Paulo anunciou a parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica Sinovac Life Sciences para testes clínicos e a produção de vacinas em estágio avançado de desenvolvimento. O acordo prevê testagem em cerca de 9.000 voluntários no Brasil e fornecimento de doses até junho de 2021. Caso a imunização se prove eficaz e segura, a vacina é chamada Coronavac pela farmacêutica chinesa. Se a vacina for aprovada, Sinovac e Butantan vão firmar acordo de transferência de tecnologia para a produção em escala industrial e fornecimento gratuito à população por meio do SUS. A vacina tem a mesma tecnologia usada em outras bem-sucedidas, como as do sarampo, poliomielite, por exemplo. Butantan é o principal produto de soros e vacinas do país e tem experiência reconhecida em todo o mundo. A Coronavac é produzida com vírus inativos do novo coronavírus, SARS-CoV-2, para inoculação em humanos. Com a aplicação de 2 doses, o sistema imunológico passaria a produzir anticorpos contra o agente causador do Covid-19. Primeiro, o vírus é isolado em laboratório. Segundo, os cientistas infectam células com o vírus para que eles se multipliquem. Terceiro, os vírus são coletados e inativados por meio de procedimentos químicos para não causarem uma infecção. Quarto, uma substância chamada adjuvante é adicionada aos vírus inativos e purificados para formular a vacina. Quinto, a vacina é aplicada em 2 doses para induzir a produção de anticorpos por parte do sistema imunológico. Entre 10-15% dos pacientes acometidos necessitarão de um leito de terapia intensiva, sendo que o principal alerta para o mau prognóstico são os sinais de insuficiência respiratória aguda. Nesse caso específico, a obtenção de uma via aérea avançada não deve ser postergada. É importante lembrar que a intubação orotraqueal deve ser realizada com equipamento de proteção individual adequado, pois o procedimento possui alta capacidade de aerosolização.
Os primeiros casos do coronavírus Covid-19 tiveram origem no mercado de frutos do mar da cidade de Wuhan, localizada na China. As primeiras ocorrências foram relatadas na virada do ano 31/12/2019 e a incidência aumentou de maneira exponencial nas primeiras semanas. Acredita-se que o vírus SARS-CoV-2 possui como hospedeiros determinadas espécies de morcegos e o pangolim, um animal consumido como alimento exótico em algumas regiões da China. Os pacientes portadores de doenças crônicas, que representam em torno de 25 a 50% dos pacientes infectados, apresentam maiores taxas de mortalidade, como a seguir: câncer, 5,6%, hipertensão, 6%, doença respiratória crônica, 6,3%, diabetes, 7,3%, doença cardiovascular, 10,5%. Sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, cansaço, astênia, diminuição do apetite, hiporexia, dispneia, falta de ar.